Hoje estou aqui com Dona Dulcinéia da Silva, que na sua residência, no bairro da Santa Terezinha, na rua Antônio Bem-vindo, 31, Guarabira, Paraíba. Dona Dulce, gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse o seu nome, o nome dos seus pais. Meu pai é Salvador Inácio da Silva. Da sua mãe? Maria Patrícia da Costa. A senhora nasceu onde, dona Dulce? Solônia. Solânia? Quantos filhos a senhora teve? 22. 22 filhos? Promoção. Há quanto tempo a senhora mora aqui neste bairro? Esse barro faz 40. A senhora diz uma vez em 44. 4 anos. Quanto? 44. 44. Dona Dulce, eu queria saber assim um pouco como era a sua infância. A minha infância foi péssima. Foi péssima? Foi porque comecei a trabalhar de criança, assim, comecei assim. Não tenho gosto de estudar. Estudar, se levantar bem cedo, sair no meio do mundo para os roçados, chegar de noite. Uma frieza que nem Solônia faz, como vocês sabem. Chega, disse orou, vai. Isso era em que ano, mais ou menos? Depois que eu completei 10 anos, comecei a trabalhar. A senhora tinha 10 anos quando a senhora começou a trabalhar. E os seus pais, eles faziam o quê? Eles trabalhavam em quê? Agricultura. Na agricultura. Depois, o pai se empregou na ferroviária. Já se empregou na ferroviária. Em 34. Começou a trabalhar aqui em Murumbu. Depois foi para a Bananeira, foi dividir lá até morrer. A senhora disse que a senhora começou a trabalhar com 10 anos. 10 anos. 10 anos já era uma garotinha já. Mas antes, dona Dulce, a senhora, a senhora brincava? Brincava assim, brincadeira de boneca, cozinhada, essas coisas. Não tinha muita brincadeira naquele tempo, nesse tempo da ignorância. Não existia brincadeira, não. Só a gente lutar. Se a senhora puder falar um pouquinho mais alto aí. Eu não sei falar até agora. A senhora sentia assim uma criança feliz, dona Dulce? Senti que tem criança que é feliz. Pela uma parte, meu pai era uma pessoa muito boa. Pobre, mas muito bom. Não era desses que chegavam em casa desacatando família. Era um pai muito bom. Minha mãe também. Só botava a gente para trabalhar. Mas sobre a revolta da gente ter por pai e mãe, a gente não tinha. A senhora era uma criança feliz porque os seus pais sempre tratavam Já estava bem. bem, né? Só não fazer, botar no estudo. Eu achava bonito é trabalhar, com certeza. O que mais a senhora lembra, dona Dulce, assim, da sua infância, antes de chegar aos seus 10 anos? Só lembro do trabalho mesmo. Só lembra do trabalho. Só lembra do trabalho, tanto o trabalho dos seus pais,
como ele levava a senhora para o roçado, essas coisas, era? Era, que ia para roçar. Ele começou a trabalhar, ainda pequena, aqui em Mulungu. Porque ele morava lá, aí o pai veio morar em Mulungu junto com os irmãos dele. Ele ainda tem um primo aí que, se não for, mas era vereador até uns 2 anos atrás. Era Toca. Aí depois a gente foi, o pai se empregou na ferroviária, aí a gente foi morar em Bananéis, aí já fui crescendo e fomos trabalhando lá pela agricultura, pelos roçados, por sítio de café, por sítio de açafrão, apanhando açafrão. Aí a vida foi essa. Mas a senhora disse que ele levava a senhora para o roçado. Lá no roçado, a senhora tinha irmãos? Sim, Quantos? tinha 2 irmãos. 2. E Era a senhora e mais 2? tinha mais Nevinha, Esmeraldina. E eu creio. Eu estou tendo fora dos irmãos, 2 irmãos e 4 irmãs. Nevinha, Esmeraldina, Lude, e qual era a outra? Nega. A nega é Lude. E eu creio. E a Adélia. A Adélia morreu, ficou elas 3. Mas lá, como a senhora mesmo disse que ele levava a senhora para o roçado. Lá no roçado, não tinha uma horinha não ali no roçado que a criançada se juntava para brincar com alguma coisa. Sim, é que a gente fugia até para tomar banho no açude, lá onde a gente trabalhava nas propriedades, no açude. Fugia para lá e tirar fruta nos pés de árvore que eles não proibiam lá. Ia fazer fumo, não fazia fumo antigamente, aquelas casas que faziam muito fumo, aí a gente ia instalar fumo, fazer aquelas capas, para eles fazerem aquele rolo de fumo, aquelas cordas. Mas brincar mesmo com alguma coisa não. Só quando estava em casa. Lá no roçado Não, não brincava não. não, só eu trabalhar. Só trabalhar. Estava em casa aqui, em casa cozinhada, essas coisas, mas no dia de domingo. Só no dia de No domingo. dia de domingo o resto era tudo. Que tinha uns passozinhos para brincar. Uma rodinha, Aí as brincadeiras que a senhora brincava era era de cozinhada, era de boneca. de cozinhar. Como era essa brincadeira de cozinhar? As panelinhas de comida que a gente fazia no quintal. Como Assim, assim? as panelinhas de barro, fazia fogo, botava carne dentro, feijão, botava tudo e ia brincar. Era como se fosse imitando a sua mãe, É, a senhora sua mãe. E a boneca era de pano de pano, que ninguém não podia comprar boneca Mas já existia assim boneca de dessas bonecas. plástico, Existia. já existia. Existia, mas não podia, que era caro. Existia também assim Umas bonequinhas de louça. De que porcelana. fazia. Sim, assim como essas coisas que fazia hoje. de porcelana, de vidro, como É. o pessoal conhecia assim, que parecia muito com vidro. Era com louça, assim como Sei. uma louça. Essa a gente não. Essa não tinha. Não tinha, não, não podia comprar. Mas além dessa brincadeira de cozinhar com a boneca, como era essa brincadeira com a boneca? Era a senhora brincava sozinha ou tinha As meninas. com as meninas? Cada uma tinha sua boneca? Era. Aí vocês brincavam onde? Ficava no quintal. Dentro de casa? No quintal, o quintal era grande, aí tinha uma casinha no quintal da gente brincar. E as outras crianças da comunidade, assim, da vizinhança, vinha também brincar? Não, a gente não brincava muito, não. Porque os pais da senhora deixavam? Não sei por que era.
Eles eram pobres, trabalhadores, mas não era avarento, não era de ser uma mal pessoa, não. Todo mundo gostava dele. Não tinha dinheiro. Hoje, o que a senhora sente mais saudades da sua infância? Você sabe que eu não sei dizer. Porque a gente cresce no trabalho assim, aí não sabe dizer, né? Quando, com 15 anos, 16 anos eu casei. Aí comecei a lutar com família, trabalhar, aprendi logo essa arte de empalhar. E nesse tempo a gente ganhava dinheiro, que o povo só usava essas cadeiras empalhadas, né? Aí pronto, era cuidando de menino e trabalhando. Quando não era trabalhando na usina, indo buscar o algodão na usina para fazer corda. Era escolher milho na usina, escolher feijão, bater agave. Foi uma luta na minha vida. Mãe não se interessava por estar na escola e a gente, como estava ganância de viver ganhando dinheiro. A sua infância foi em Solânia? Solânia e Bananeira. Solânia e Bananeira. Era no sítio, era na rua. Na cidade? Na cidade, mas a gente trabalhava no sítio todo dia. Era na cidade. Como era o nome da rua? A senhora lembra o nome da rua? Rua do Vento. Rua do Vento. Sim, em Bananeira. Ficava ali no centro da cidade? Quase no centro, no que subia a praça, que atravessava a linha. Quer dizer que existia uma linha ferroviária lá? Ferroviária, né? Pai trabalhava lá na ferroviária. A senhora recorda assim de algum acontecimento que marcou a sua infância? Algum acontecimento na cidade, na família? Não. Algum acontecimento, não lembra? Dona Dulce, qual o fato que mais marcou assim na hora de brincar? Na hora de brincar, o que acontecia nessas brincadeiras que a senhora ainda guarda de lembrança? São as brincadeiras mesmo. Tinha uma casa do quintal, então daquela lá da casa o pai fazia para a gente brincar, para não ir para as casas do povo, não queria a gente ir andando pelas casas. Era um trabalho para casa. A única coisa que a gente ia era para a igreja. Por conta própria. Mas que mãe dissesse, vamos para a igreja, não. Deus te apareceu isso dela. Ela nunca mandou. Nem nunca ligou de estar na escola. 4 irmãos meus aprenderam a ler, mas porque fazia assim. Eles trabalhavam de dia e de noite ia para casa de uma professora chamada Silva estudar. Aí eles, aquele dinheirinho que ele pegava, ia juntando, aí pagava. E minha irmã, Esmeraldina, ia lá para a casa do gerente da Paulista, e quando chegava lá, as meninas mandavam ela fazer uma coisa e outra. Aí ela disse, eu não faço não, só faço se você ensinar uma lição a mim com a cartilha do povo, que é as cartilhinhas da ABC, um caderno e um lápis. Ela ia para lá, mas se elas não ensinassem, ela não fazia o serviço. E a outra, minha irmã, era a mesma coisa. Só elas duas aprenderam a ler por isso, que a inteligência que elas tiveram. Mas minha inteligência era brincar e trabalhar. Não tive inteligência. Brincar de boneca, de cozinhado. Existia outra brincadeira, não? A senhora lembra? Existia não, existia gente ir lá na casa de um vizinho, um daqui bem na rodoviária, brincar no dia de domingo de roda, de balanço. A gente balança o pé do pau e ficava brincando. Uhum. De balanço, sim. Brincar de roda. A senhora lembra mais alguma? Lembro mais. Passaraia, essas coisas. Não, essas coisas não brincava não.
gente era tudo enfadado. Mas o que mais a senhora lembra nas brincadeiras era o cantinho que o seu pai fez para brincar, para não ir para casa? É, no fundo do quintal. E como era a participação assim dos seus pais na hora das brincadeiras? Quando vocês estavam brincando, os seus pais, eles tinham alguma hora que eles participavam também da brincadeira, né? Não participava não, porque o pai trabalhava de vigia. De dia estava dormindo, quando de tarde ele levantava, tomava banho, trocava de roupa e ia trabalhar. E a senhora, sua mãe? Também era lutando, ia lavar roupa, ia cuidar da comida, que nesse tempo não existia fogão de gás, não existia coisa nenhuma. Era aquelas panelas de barro, aqueles fogo de lenha, 3 trem assim, uma pãozinha, e a panela ali. Depois que o pai chegou, fez um fogão, e aí fez 2 bocas, mas colocava aquela lenha como quem estava na fornalha, para cozinhar 2 panelas. Foi ótimo. Ele nunca chegou a nenhum momento assim para ensinar a vocês alguma brincadeira, não? Não. Tinha algum... eu perguntei, mas eu vou perguntar. Algum vizinho, algum parente, alguém da família que vinha brincar junto a você? Tinha não, tinha vizinha assim, mas muito pouco brincava junto. Era quase que a gente não tinha nem quase liberdade. Não que eles empatassem, é porque na minha época parece que era um bocado de caboclo bravo. Não é como hoje não, quando uma criança chega assim, se dá logo com uma pessoa e começa a conversar com ele. Mas não, caboclo bravo nesse tempo. Era muitos, cada um na sua. Era. É tanto que eu estou velha desse jeito, mas não gosto de estar nas casas dos outros. Dona Dulce, que importância teve os brinquedos e as brincadeiras em sua vida? Não sei, as brincadeiras eram bonecas, a gente comprava panelinha de barro para fazer cozinhado. Sim. Mas que importância teve na sua vida assim? Foi uma fase boa? Foi boa, porque eu não sei nem dizer. Porque era mais rico que quando a gente tem um pai que é carranceiro e tudo. Mas ele era um pai muito bom. Ele nasci e me criei, ele nunca bateu em mim. Ele era um bom mesmo. Também a gente não fazia por onde, tinha respeito. Hoje os filhos não têm respeito aos pais. Mas a gente tem respeito. Só em falar a gente respeitava. Quando chegava o dia, vem gente para aqui para almoçar, vocês ficam tudo quieto. Parecia os caboclos bravos. Tá tudo quietinho. Se falava com aquela pessoa, não ficava ali, não tinha o direito de estar eles conversando com aquele pessoal velho, no meio atravessando, tomando a conversa, não. Isso ele ensinou a gente. Mas na hora de brincar, era uma hora, existia uma hora específica para brincar? Só assim no sábado e no domingo. No sábado e no domingo. E que hora era durante o dia? Podia brincar até o dia todo. O dia todo. Não tinha uma hora determinada não. Podia brincar o dia todo, mas sempre no sábado e no domingo. Como a senhora disse, a senhora brincou pouco e não estudava, né? Não quis, se eu tivesse inteligência que nem as outras, e a outra minha irmã tivesse, estudava. Meus 2 irmãos também estudaram, trabalhavam de dia e de noite, ia para casa dessa professora. A senhora construiu seus próprios brinquedos, Dani? Não, a gente comprava bonequinha de pano,
carnaval, essas coisas. E onde era que se comprava essa bonequinha de Na pano? feira. Na feira. Sim, dia de feira. Só na feira ou tinha em outros lugares? Não, só na feira. Só na feira. Uma mulher fazia vendia. A senhora lembra mais ou menos quanto era, se era quanto era comprado? É um negócio de tostão, 2 tostões, que é 1 centavo agora. 1 centavo, 10 tostão. A senhora já chegou a inventar algum brinquedo? Não. Nem imaginar assim, nem tentar construir alguma forma de brincar, de brincadeira? Fui burra mesmo nessas coisas. Foi, é porque a pessoa que não tem inteligência. A senhora participou de alguma brincadeira assim de rua? Carnaval, Sim, depois de moça. depois de moça. Carnaval. E o que mais? E Lapinha. Lapinha. A senhora lembra mais algum? Eu era a Diana de uma Lapinha. A Diana. Porque a Diana é de 2 cordão. A gente fica no meio, aqui um cordão do vermelho, outro do azul. E a Diana fica no meio, entre um e outro. Uma parte de roupa vermelha e uma parte de roupa azul. A função da Diana era Era uma peneirinha dançando. As coisas todas de loucura. Só dava uma festinha, dava festa, mas já depois de moça. Isso já tinha já seus tinha assim, uns 10 a 12 anos. de 13 a 12 anos. 10 a 12. De 10 a 12 anos. A senhora lembra mais alguma? Só o carnaval mesmo. Carnaval, o pai deixava a gente. Aí eu lhe pergunto, qual a diferença das brincadeiras de ontem para as brincadeiras de hoje? É muito grande, É muito grande? né? Hoje é brincadeira de todo jeito que ela se inventa, né? As crianças, antigamente é só as coisas assim, e nem era todo mundo, não. Tinha mais pai rigoroso, mas nem rigoroso. Como é que a senhora vê essa forma de brincar de hoje, assim? Eu acho muito diferente. Por que a senhora acha tão diferente? Diferente porque não é como era antigamente. Antigamente era uma coisa. Mas a pessoa sem ter muito jeito das coisas, como hoje. Hoje o pessoal tem muito jeito, muita inteligência, o pessoal ensina, não é como a gente via que nem os caboclos bravos. Hoje a senhora vê uma diferença assim, até no comportamento das crianças? Vejo que não via antigamente. As crianças antigamente chegavam uma pessoa em casa para conversar, os mais velhos conversar, as crianças não ficavam no meio, não ficavam passando, empalhando aquela pessoa para ir conversar, tomar aquela conversa. E hoje não, hoje os meninos jogam mesmo, que se deitar vai para cá. Era assim, diz que não sei se era melhor, era pior. Diz que era melhor, que hoje era um menino tudo rebelde. Antigamente não tinha, não, parece que os meninos tinham medo dos pais. Os meninos hoje é o quê? Tudo rebelde, um menino. Rebelde. É. Impossível. Antigamente não era. E qual mais? Eu não sei se era porque a gente era vivia do trabalho, não dava fé nessas coisas, né? Uhum. Mas eu não sei mais dizer nada, não.
Ô, dona Dulce, assim, quando existia algum preconceito, preconceito a senhora sabe o que é, né? Preconceito. Quando chegava alguma criança, não fosse o seu irmão ou alguém da família, criança assim da comunidade, existia algum preconceito, até quando a criança fosse assim de cor negra? Não. Não tinha distinção. Na minha família tinha preconceito do meu avô. Meu avô era alvo. Aí não queria o casamento da minha mãe com meu pai. Meu pai era assim da minha cor e mãe era de sua cor. E o velho também, meu avô. Aí ele não queria, ficou 1 ano sem abençoar a mãe, porque a mãe casou com meu pai. Depois disso, passou esse ano todinho, ele veio abençoar ela, porque nesse tempo o povo respeitava a Semana Santa. Aí ele estava no curral tirando o leite do gado, tirando não, soltando o gado, que ele não tirava leite na sexta-feira. Aí ela foi lá, no curral, ajoelhou-se, deu a benção, ele foi que ele abençoou. Um ano que ela estava casada. Esse velho aí era rico, ele era... Mas ele chegava também a diferenciar até crianças quando era de cor também? Fazia. Eu não gostava dele. Porque chegava Euclide, que era da sua cor, Esmeraldina e Nevinha, tudo puxaram a parte dele, do meu pai, meu avô. E eu, e Lude e Eudete, puxamos a parte do pai, dividiu 3 morenos e 3 assim, da sua cor. Eu via mesmo, notava que ele abraçava Euclide, abraçava Nevinha, Esmeraldina. Quando eu dava a benção a ele, eu dizia, benção, pai. Ele fazia, abençoou. E eu notava ele falar, abençoou a pai. Quando foi um dia, eu disse, ô mãe, eu vou dizer uma coisa à senhora. A senhora pode bater em mim, pode dar em mim. Bater não, porque hoje o povo, a história era dar para a senhora, pode dar em mim. Mas não vou mais nunca na casa do meu avô, me dou a benção a ele. Ela disse, você estou ouvindo a benção do seu avô. Eu digo, dou não, nem vou mais nunca lá. Eu ia para a casa da minha tia, que era filha dele, morava com assim na esquina, mas não, ele morreu e eu não fui nem na hora da morte dele, porque ele não gostava de dinheiro. Ele era mais intrigado com o pai, morreu intrigado com o pai. Aí, Era uma... a senhora se sentia muito mal por causa disso? sentia. Isso até criança, né, dona? Criança presta muita atenção às coisas. E eu via mesmo, Esmeraldina chegava, eu conhecia mesmo o carinho. Nevinha, Euclide, os 3 alvos, eu conhecia o carinho. E os 3 negros que chegavam, dividiam mesmo, 3 de um lado, 3 do outro. Aí eu não notava, eu pequena, mas menina é bicho danado, menina é pior do que a gente velho. Presta atenção às coisas. Aí eu disse a ela, dou em você que deve ser meu pai. Eu digo, não, eu dou, mas nunca dei mais não. Ele morreu, já era casado, tinha não sei quantos filhos. Foram tudo para lá, para a casa dele. Não fui não, porque eu era preto, eu fui para a casa de galera. Eu ficava na casa da minha tia, de um lado de lá, mas não ia na casa dele. Não ia na propriedade dele pegar um caju, coisa nenhuma, uma jabota, cravo, tudo que tinha tudo na propriedade, ali junto de Padre de Alpino. Do lado no que a gente vai, de Solônia, que tem aquela ladeirinha que desce e sobe, do lado esquerdo até chegar perto de Padre de Alpino era tudo dele. E por causa desse preconceito, a senhora cortou todas as relações com ele? Cortei.
Desde a infância. Desde a infância. Que é muito ruim a pessoa discriminar uma pessoa sendo filho, porque um neto é um filho, né? Discriminar por causa de cor. As crianças, dona Dulce, eram muito agitadas naquele tempo? Era não. Hoje é mais. Acho que hoje é mais possível. Naquele tempo não. Parece que era um pouco estranhado. Não é como hoje, que é tudo ativo, tamanho de nada, é tudo esperto ativo. Hoje as crianças são tudo espertas. Esperto. Acho que aquele tempo era o tempo da ignorância mesmo, viu? Não era a criança agitada, não. Não. Tem essa agitação de hoje, não. Não. E a senhora acha que essa agitação é devido a quê? É o clima, é o tempo mesmo que o pessoal as crianças já vão se habilitando com esse pessoal mais velho e vão ficando Mais um clima esperto. mais esperto. Quando jovem, quais as brincadeiras que a senhora participava? Sim, depois dos seus 12 anos. Também está sendo brincadeira de visão da roda. Também De quê? aquele bocadinho pegado na roda, brincando de visão da roda. De roda? Sim. Depois dos seus 12 anos, começou a brincar de roda. Tem alguma mais? A senhora lembra? Sim, agora não lembra não. Tem mais Quando mocinha já, Quando mocinha, assim, só fazer brincar carnaval. nesse tempo, dona Dulce, se falava dessas coisas de hoje, de drogas, Não, de não roubos, existia, de não. criança de rua, essas coisas. Não, não existia, não. Acho que o pessoal nesse tempo tudo isso se preocupava em trabalhar de criança mesmo. Hoje é um absurdo. Essas coisas nunca foram faladas, drogas, crianças de rua, roubo, criança roubando, cheirando cola. Falar nisso, eu não conheço nem essa história dessa maconha, eu não conheço. Nem esse crack, essas coisas, eu não conheço, não. Se um dia uma pessoa me der uma coisa assim para eu guardar, eu guardo abertamente, sem saber. Naquele tempo nem imaginava Não. que poderia algo acontecer com as crianças dessa forma de hoje. Não acontecia, não. Hoje as crianças tudo sabe de tudo no mundo. Hoje as meninas são todos vividos hoje. Antigamente parece que eram mortos. A senhora acha que isso é devido a quê? Esse envolvimento dessas crianças com esse tipo de coisa? Eu acho que é devido à nação, devido a essas coisas hoje de governo, dessas coisas, o povo vão para frente com estudo, com tudo, nesse tempo não existia quase essas coisas, né? Os pobres que tinham dinheiro, eu acho que existia já. Mas o que não tinha só era viver de roçada. Essas políticas e tal. Essas políticas, essas coisas. Nem existia política já. Mas não era assim, não. Mas a senhora acha que os problemas de hoje é devido a Essas coisas mesmo. essas políticas? Porque as políticas estão tão grandes que até dentro lá onde eles vivem, existe essa história de roubo dessas coisas. Antigamente não existia. E a senhora acha que as crianças estão aprendendo as coisas mais rápidas, é? Acho que estão mesmo. Hoje a minha é tudo ativo. Criança tamanho de nada, já que as meninas tudo sabiam.
Quem lhe ensinou a brincar? Não sei. Sempre me brincava nas horinhas vagas. Nas horas vagas, que eu não vou dizer que era. Mas teve alguém que lhe ensinou a brincar? Não, outras crianças assim também. Eram as próprias crianças que ensinavam uma às outras. Os pais, não, Não. eram as crianças. Quais eram as dificuldades, dona Dulce, para conseguir o brinquedo? A gente não tinha muito porque trabalhava e comprava aquelas coisinhas. Muitas que não trabalhavam não conseguiam. As pessoas. A gente não trabalhava, o pai, quando recebia dinheiro, assim no fim de mês, o pai ganhava. Parece que era 80 mil reais. Ele ganhava por mês, era um dinheiro, não, o pai dizia que ele vivia bem. 80 mil reais, o dinheiro não, que ele ganhava. Ele recebia dinheiro e dava aquele dinheirinho a gente levava a gente lá para onde vem, ali em Canavista, na casa dos meus tios, e ficava lá brincando, ia para onde vem, olhar como é que o povo fazia raspadura, como é que colocava a cana, bem que passava o dia lá. Pelo meu gosto não vinha mais, já fazia aqueles trabalhos. Era muito trabalho. E a dificuldade de comprar um brinquedo era... Não era muito caro de quantidade da gente, mãe, e a gente começou também trabalhando. Mãe de nada, eu ia apanhar açafrão, apanhar café, apanhar aquele bicho, né? Pimenta do reino, tudinho. Apanhar 10 tons por dia. 10 tons é R$1 hoje, né? Pode ser, né? Não sei nem dizer. Não é R$1, porque R$1 é a base de... Era 10 tons. Ele ganhava 10 tons. Aí eu ganhava, e guardava, não gastava todo não, ia juntando para ajudar a comprar roupa. Roupa Sim, e... calçado. O povo andava todo descalço, mas a gente não. Eu comprava umas apertadinhas para andar. E a sobrinha comprava algum brinquedo? Já comprava um brinquedo, um bonequinho, uma coisa, uma panelinha de barro para brincar. Era assim. A senhora quase já me disse, eu vou perguntar aqui, mas a senhora quase já me disse tudo sobre essa pergunta aqui. Mas mesmo assim eu vou perguntar. Quais as dificuldades desta época que seus familiares enfrentavam? Não era muita dificuldade não, porque o pai trabalhava, a mãe trabalhava e a gente tudo tinha casa própria, tinha casa para alugar também, e eu próprio alugava a casa. Tinha terreno para conviver, para convivência de vestir, calçar, as coisas eram no trabalho. E para a comida ele era do emprego dele. Não era muito demais porque a gente ainda dava os que tinha mais precisão. O que eu fazia era roubar para dar. Aqueles povos bem pobres que não tinham comida, eu roubava. A senhora chegava a roubar para... Vai dormindo, mãe saía para lavar roupa, aí nesse tempo o povo usava uma saca de carnaúba bem grande e ele enchia de feijão, favo, milho, aquele sacão bem grande, uma casa só para essas coisas. E também de farinha. Aquele povo ia fazendo aquela farinhada pequena, aí ia vendendo a ele
Aqui chega cheio das meninas. Vai cheio das meninas. Aí ele ia vendendo a pai, e, olha, bom. Aí ia vendendo a pai, aí o pai ia acumulando ali. Raspadura, ele comprava aquele escrachal, fazia aquele tiral na cozinha e colocava. Aí tinha aquelas vizinhas que não tinham não para comer. Eu chegava, ela chegava a pedir quando dizia, deixa o pai dormir. Mãe não está em casa. Aí eu roubava e dava, quem mais necessitava. Graças a Deus, a gente nunca foi necessitado de passar necessidade. O leite, dá o leite a ele, cheio desse pacote. Vamos dar leite? Criação em casa, galinha, criava cabra, criava porco, tudo só para despesa de casa. Aí nunca fui. Sacrifício de comida dessas coisas, nunca sofremos não. Eu roubava. Pãozinho tudo, tinha dia que não tinha nem comer em casa. Minhas filhas, eu fui atrás de casa. Aí tem pão aí no show? Aí nessa tigelinha aí. Chega pra cá. Eles mandam. A senhora saiu de Solânia com quantos anos? Quantos anos? Essa de Solânia. A senhora deixou sua família com quantos anos? Saiu como todos de lá, Solânia. Saiu. A família... Pai e mãe, tudo para Bananeira. Foram morar em Bananeiras. Bananeira foi morar em Mulungu. Isso a senhora tinha quantos anos quando a senhora saiu de Solânia? Eu penso que eu era bem assim. Já tinha seus 10, 12 anos? Tinha. Não, foi antes. Foi antes porque a gente ia trabalhar lá no roçado de lá e a mãe não deixava a gente pegar em coisa pesada, só apanhar algodão, apanhar feijão. A senhora foi morar em Bananeira, passou quantos anos mais ou menos em Bananeiras? Bananeira passei muito. Bananeira eu passei bem, uns 15 anos ou mais. Aí de Bananeira, a senhora casou em... Casei em Bananeira. Casou em Bananeiras? Foi. A senhora tinha quantos anos? 16, que foi 17. 16 anos. A senhora casou com... O padre que me casou foi o padre Zé Diniz. Padre Zé Diniz. Zé Diniz. Ele já morreu. Aí a senhora casou com como é o nome dele? Zé Diniz, José Fernandes. O nome dele é José Fernandes. José Fernandes. Fernandes Nunes. Ele tinha mais ou menos quantos anos nessa época também? Ele também era novo, ele tinha 18 para 19 anos. Aí, depois que a senhora casou, a senhora continuou morando em Bananeiras? Continuei. Depois a gente foi para João Pessoa, 32 na guerra. Depois de Bananeira fora em Campinas. A senhora morou em Bananeiras, Fora em Campinas. depois foi morar em Campinas. Foi. Depois voltamos de novo para Bananeira. Em Campinas foi em que ano, mais ou menos? Campinas foi. A senhora casou com 16. Em Campinas foi de lá foi em 46. Aí fomos, mas demoramos muito tempo lá não. Porque o pai Zezinho morava lá em Campinas. Aí a gente foi morar lá. A gente foi morar lá, Zezinho trabalhava. Aí o pai dele foi para Recife.
Aí disse, você vai morar em Bananeira novamente, porque aqui não dá não para você, aqui é gente muito ruim. Eu vou, Campina era ruim demais, era cangaceiro mesmo. A gente vinha para o tempo de novo para Bananeiras. Aí de Bananeiras, aí a gente veio para aqui. A senhora disse que a senhora morou em uma pessoa também. Veio uma pessoa. Foi depois de Campina ou antes de Campina? Antes de Campina. Antes de Quando Campina. já era isso, meu menino mais velho. Ele nasceu. Tinha 2 meses que eu fui morar lá. Foi o primeiro. Ele está com 65 anos, vai fazer em novembro, 65 anos. Aí como foi a história que a senhora me contou agora da guerra? Isso era o tempo da guerra, né? Da guerra, ele estava lá novinho, já era isso, cheguei com ele lá novinho. Aí, em 42, foi 42 a guerra. Aí, quando era de noite, a gente não se via luz, porque se acendesse luz dentro de casa, no outro dia ia preso. Era tudo no escuro, todo mundo jantava tudo cedo. Agora era geral, não era só a gente não, era a cidade toda. Aí de noite ficava aqueles aviões rodando por cima das casas, rodeando para ver, investigar se tinha casa, que tinha luz acesa. Se tivesse no outro dia, ia para a cadeia. Isso foi o ano que seu primeiro filho nasceu. Foi, 42. Aí depois de João Pessoa, a senhora veio morar, Para Bananeiras. voltou para Bananeiras. Foi, aí fui para Campinas. Voltou para Bananeira e foi para Campina novamente. Morar em Campina. Depois a gente voltou de novo para Bananeiras. Isso morou em João Pessoa, em 42, na guerra. Aí voltou para Bananeiras em que ano, mais ou menos? Um ano seguinte ou 2 anos depois? 2 anos depois, mas não sei. Mais ou menos, né? Aí passou mais quanto tempo em Bananeiras? Tem pouco tempo. Porque ele devia trabalhar lá. Lá não tinha quase serviço. Aí meu cunhado chegou e disse, compadre, vamos para lá, para Guarabira, que lá eu arranjo serviço para você. Aí ele veio, aí ele trabalhava com um senhor chamado João Soto, marceneiro, dono de marceneiro, comércio de loja. Aí ele ficou trabalhando, fazendo móvel. Aí ele sabia empalhar cadeira. Aí ele aprendeu a trazer as cadeiras para casa. Aí ele começava a trabalhar de noite. De dia trabalhava, mas de noite fazia fiscais. Aí começou a empalhar nas cadeiras. E eu olhando como era que ele botava palha. Quando ele saía, eu ia botar a palha. Até que no instante eu aprendi. Aí aprendi e ficou a gente trabalhando com cadeira, que nesse tempo eu saudava cadeira empalhada. Aí pronto. Aí depois o seu João Soto morreu, não foi para uma pessoa. Aí ficou ele trabalhando com o compadre João Gregório. Ele fez. Aí depois ele ajeitou um cantinho aqui, aí ficou trabalhando em casa por conta própria, pronto, e até hoje. Até o dia que resolveu. Foi em que ano vieram morar em Guarabira, Dona Dulce, mais ou menos? Eu não sei. 45, 47, depois... Sem sei não, porque eu trouxe de Bananeira, trouxe Gélios trouxe não, que ele ficou com mãe, que mãe nunca deixou. Trouxe Beto e Nai, Genaro. Já teve mais 2. Tinha Gilberto, Genaro e Goreto, uma que morreu aqui, também desse menino. 4. A senhora já tinha 4 filhos quando veio morar em... Tinha 5, porque um ficou com mãe, não quis morar. Já tinha 5 filhos. Ele não quis morar com a gente, não. Ele mora em Natal. Aí a senhora veio morar na Santa Terezinha. Foi nessa, foi.
Até hoje? Não, quando eu cheguei, morei lá na Clemente Pereira. Na Clemente Pereira fica Ali, junto... no centro. Sim, ali junto do... Perto da Rua do Arame. Ali assim, logo naquela... Mas é no centro. que sobe aí, a baixinha, agora a baixinha, né? Uhum. Aí... No centro da cidade, né? Clemente Pereira. Aí fomos... Aí foi tempo que o Zezinho arranjou essa casa aqui, comprou e a gente veio morar. Foi essa casa por 100 conto, 100 mil réis. Que já estava começando a povoar aqui. Tá. Já estava hoje, ele disse de casa. Aí Já ele tinha? veio, aí veio. Não era assim essas casas, não. Eram as casinhas de pai, outras casinhas fracas, mas tinha. Aí Isso já em 50, por aí. foi. Nos anos de 50. Aí a senhora teve quantos filhos, dona Dulce? 21. 21 filhos. Aí eu lhe pergunto, com a chegada do rádio, que divertimento causava? Eu não sei dizer que a gente gostou muito de arranjar um rádio. Tem um rádio. E aí não tinha condição. Então eu via assim, do rádio do povo. Quando foi que a senhora veio conhecer o rádio? A senhora lembra mais ou menos o ano? Lembro não, lembro que o Zé comprou uma radiola. E depois ele comprou um rádio. Também não sei dizer qual foi o ano. E a televisão? Atrapalhou a forma de brincar? A senhora acha que a televisão ela veio e chegou a atrapalhar a forma de brincar das pessoas? Eu não sei, porque eu só via lutando, não sei nem dizer. Só para a gente que tem muito o que fazer. É difícil eu ligar assim um rádio, uma coisa. A senhora lembra, depois que a senhora veio morar aqui, com um bom tempo depois, quais as brincadeiras que envolvia essa comunidade? As pessoas dessa comunidade, quais os tipos de brincadeira que o pessoal... Não, depois de inventaram aquela série ali, ainda tinha até sócio lá. Às vezes eles faziam brincadeira, não sei o às vezes quando eu tinha uma vez uma coisa, eu não saía não, eu saía de casa, não tinha nem tempo de sair de casa. É muito difícil a senhora ir para alguma festa, alguma brincadeira. Eu só ia mesmo só para a procissão e para a igreja. Ainda hoje é a mesma coisa, não gosto de festa. Não tive os acostumamentos nenhum. A senhora, dona Dulce, a senhora passou, assim, a forma de como a senhora brincava para os seus filhos? A senhora já foi botando ele, ensinando ele como era que ele se vivia, como estudava, trabalhava. A minha menina estudava e trabalhava nas feiras, vendendo verdura, vendendo bolo. Eu aprendi a fazer bolo, aí fazia bolo, fazia tapioca, fazia manjá, tudo para elas venderem. Esse conjunto ali de Ormar de Aquino, essa menina, tamanho de nada, faz vasilha de mangunzá, tapioca, bolo, todo dia para lá. Elas não tiveram muita... Quem menos teve, menos
trabalhar muito foi Bonete e Neide. E era o maior, menorzinho. As outras trabalhando, elas trabalhavam nas férias e tudo, mas não era como as outras. A senhora participou de alguma, lembra de alguma cantiga de roda, alguma dessas músicas que quando se juntava, brincava, cantava? Não lembro não. A senhora lembra do seu primeiro brinquedo? Qual foi o seu primeiro brinquedo? Provavelmente pode ter sido a boneca, né? Deve ter sido a boneca, ou as panelinhas de barro para fazer comida. Deve ser isso. A senhora cantava para os filhos dormir? Não. A senhora nunca chegou a cantar para os meninos, botar os meninos para dormir? Não, mas menino não era muito impossível, porque tem menino que só dá onde sua mãe estiver cantando, balançando e tudo. Eu dava de comer, dava banho, dava de comer e deitava. Não cantava não, né? Não. Às vezes dava um balancinho de nada numa rede. Como era o comportamento dos seus filhos? Mas todo mundo fala assim, que nessas não, menino bom, nunca era um menino bruto, nunca era. Que eu não dava tempo para ele ser bruto para mim, não. Porque se fosse bruto, enfia o pau para cima. Não foi, não. Ainda hoje é uma calma de filhos, graças a Deus. Mas a senhora já, com seus filhos, a senhora teve já a preocupação de sempre deixar eles brincando, tinha uma hora certa para eles brincar, a senhora se preocupava em ver eles brincando? Eu deixava eles brincar, mas não deixava muito não. Chegava a hora de dormir, mamãe entra tudo para dormir. Tem uma hora que a senhora deixava, tem uma hora certa para eles brincar? Deixava eles brincar. Que hora era que a senhora... Nas horas que eles estavam desocupados, é que esses meus meninos não tiveram infância também não. Eles começaram tudo de pequenininho trabalhando. Trabalhar também. Aprendendo uma coisa, vendendo outra. Não tiveram infância não. Eles estudavam? Estudavam. Estudavam, mas trabalhavam. Trabalhavam. Aí eu fazia questão deles estudar, porque eu não estudei, também não queria ver meus filhos burro, como diz o ditado. Mas eu fui fazer a orientação da minha mãe. Eu acho que dá para estudar. Meus irmãos não estudaram, não se esforçavam, não ia. Mas a gente menor tinha atenção muito os pais. E hoje os filhos, os pais dizem, vai fazer isso. Vou não. Vai fazer isso. Vou não. Aí sai se desguiando e não faz. E nesse tempo, ela não forçava a gente para trabalhar. Aí os meninos estudavam, trabalhavam e saíam para estudar assim de noite. Minhas irmãs que aprenderam a ler foi assim, eu estou dizendo. Iam para a casa do povo fazer serviço para o povo que sabia ler ensinar elas. Já os seus filhos, a senhora já teve essa preocupação? Já tive essa preocupação. Quando a senhora deixava eles brincar, tinha o ambiente certo para eles brincar? Deixava ficar na rua brincando? Ou eles só brincavam dentro de casa? Não, brincava assim na rua com os meninos, mas assim na frente para mim. A senhora tinha o cuidado de ficar observando eles brincar? A minha vida toda era com medo deles não roubar, sei lá. E toda a vida eu ouvi isso, né? Uhum. Eu deixava eles ir para a rua, para a festa. Mas de tal hora vocês chegam, eles iam para a festa. Proibido. Quais eram os locais dessas brincadeiras, dona? Era aqui na frente mesmo. Na frente de casa? Ficava de bola, de toca, sacando um, toca no outro.
tiveram muito tempo para isso, não. As brincadeiras que eles brincavam já eram outras. A senhora lembra, a senhora sabe me dizer que tipo de brincadeira seus filhos já participavam? De toca. Toca. Sim, só. Não era... E qual mais? A senhora lembra? Só disso mesmo. Existia nesse local, algum perigo, alguma coisa perigosa que a senhora ficava sempre com... Existia porque essa rua não era calçada. Essa descida ali era cada buraco que a pessoa se faltava cair e sair desse beco. Aí a gente tinha que ter cuidado com eles para não se arrebentar. Era uma barreira, era? Era assim, a casa de um lado e outro, aí onde dessa água, era uns buracos não descia. Era um caminho, mas era muito ruim. Essa subida aí que sobe. Existia alguma coisa na cidade que sempre a senhora levava eles para brincar um espaço, alguma coisa na cidade? A cidade oferecia alguma coisa aos seus filhos para... E assim, a praça eu deixava eles irem um pedacinho para não estar... Para a praça? Sim. Assim, no domingo, que na semana era trabalhar e estudar. Aí na praça deixava eles soltos, Deixava eles irem um pedacinho. ficava na praça. O espaço de brincadeira também era na praça. Também eu dava dinheiro a eles para eles ir para o cinema. Nesse tempo tinha cinema, não era? Tinha o cinema São Luís, tinha o outro cinema de São Joaquim. Aí eu dava dinheiro para eles irem para o cinema. Não criei eles muito presos não, mas puxei muito. Agora com medo deles não roubarem. Se eles iam tomar banho no sítio ali no rio, que esse rio era limpo, era sítio, aí eu ia, aí nessa rua ali tudo era sítio, aí eu ia por detrás dos pés de pau, olhar se eu estava tomando banho, eu estava roubando manga dos outros. Quem chegar com a manga roubada do povo aqui eu mato. Eu dizia assim. E foi como que eu criei meus filhos. E hoje os filhos fazem muita arte, também os pais que afrouxam muito. Olha, essa aqui que eu trouxe, essa aqui que eu ganhei. Aonde você ganhou? Onde você comprou? Aí, não fez, aí começa a correria de um menino para outro canto. A senhora acha que falta um certo controle dos pais? Dos pais, é. Hoje essa mandada que vai roubando aí muito dos pais, porque tem muito menino novo. Não sei se foi que eu fiz assim com o meu, penso errado. Mas a senhora acha que os pais deveriam... Deveria viver em cima, não precisa me bater. Só em cima, ensinar, olha, você não faz isso, você não faz aquilo. Se você fizer, eu bato em você. E nisso vai tirando o que os pais tinham sem precisar de bater. Hoje a senhora brinca com seus filhos ainda, dona Dulce? Que jeito aí. Os meninos, chegam aqui, parece uma criança. Me agarrando, me beijando. Até esse menino dele, Angeloso. É um amor para mim. Silvano. As brincadeiras é muito carinhosas, chega... O outro que mora em Natal também. A senhora ensinou as meninas, os meninos, a alguma brincadeira que a senhora aprendeu? Não. Ensinei elas a ir para a igreja. Elas aprender a assinar o nome. Era o que eu ia muito quando eu era criança para a igreja. Todo domingo eu ia para a igreja. Fiz a primeira comunhão sem minha mãe lutar. Eu ia para a igreja, aí tinha Padre Adilei, tinha Madrinha Santa, que era uma catequista.
Minha mãe deixou ir para casa de Madrinha Santa, lá junto da igreja. Ela deixava aí, ela me ensinou o catecismo, e eu aprendi a reza e fiz a comunhão. Então a senhora já viu que, a senhora percebeu que as brincadeiras que a senhora brincava, os seus filhos já aprenderam outras. Essas brincadeiras, qual era, dona? A senhora sabe me dizer, dessas brincadeiras que a senhora observava, tinham cuidado deles estar brincando? A senhora lembra de algumas brincadeiras? Mas era assim, que eles iam para tomar banho, e eu não deixava eles pegarem nada dos outros, eles brincavam muito lá no fundo tomando banho, que era lindo. Mas eles brincavam com o quê? De quê? Jogando as pedras dentro d'água e para pegar. E aí os bichinhos não tiveram nunca muito tempo de trabalho dessas coisas não. Tem tudo no trabalho cedo, pelo menos para vestir, calçar e estudar. Qual é a sua forma de divertimento hoje, dona Dulce? A forma de a senhora se divertir hoje? Eu gosto de escutar minha missa. A missa de fora, tudo. A missa do padre. Aquele padre que não lembro. Aquele padre que não sei não, esqueci o nome dele. Eu escuto, quando tem uma missa no rádio, eu assisto. Nunca gostei muito de andar. A sua diversão é escutar, ver a missa no rádio, mas... Se eu vejo uma novela que eu vejo que não perto de gente rindo, eu dou uma livre. A senhora sempre tem algum momento assim que a senhora chegava a brincar também com os meninos, quando eles estavam brincando, sempre estava ali trabalhando, né? Sempre estava trabalhando, prestando atenção a eles. Eu tive muito tempo de brincar, lutei muito para criar eles. Dona Dulce, por que não se vê hoje crianças, jovens, adultos brincando como antes? É porque hoje a devassidão está já. Hoje, o menino rebelde, o menino não pode, ele só quer brincar em brincadeira, história de namoro, dessas coisas assim, coisa sem futuro. É porque eu vejo muitas coisas por aqui, essa menina, do jogo, agora essa história de videogame, essas coisas tudo. Por mim não é para eles aprenderem. Isso é uma coisa muito errada, não é direto a jogar essas coisas. O dinheiro que pega, vamos gastar nesse videogame. Tá certo que tem muitas coisas que eles são um estudo para eles também, você conta. Mas isso é uma coisa tudo errada. A senhora acha que as crianças hoje, elas não brincam mais por causa do videogame, né? São tudo rebelde, não pode pagar no dinheiro com o videogame. Se fosse só para aquele estudo, porque tem muitos que vai fazer aquele dever naquele videogame. Isso aí eu sei. Mas tem muitos que só vai gastar dinheiro. Essas meninas de negro. Não pega num tostão e não corra para o videogame. O computador, né? Sim, o computador de morre. Isso não é negócio não. Eles deixam essas meninas ver a vida no computador. E ensinam a elas e também tira do ensino. Hoje as crianças estão muito individual, muito assim, separadas das outras. Não. Primeiro era, hoje
hoje, nem com aquela menina toda arengando que via tudo direitinho que é assim. Sei não. É hoje o tempo está demais. O que a senhora me diz da televisão hoje? O que a televisão está tanto oferecendo às crianças hoje? A televisão também está ensinando um bocado de coisa, de estudo, de coisa para o menino que se interessa, está ensinando um bocado, mas também tem muita coisa. Nessas horas, dessas novelas sem futuro, que tem umas novelas que não tem futuro mesmo. Essa novela que está agora, que está passando das 8, com aquela menina ladrona, aquilo é tudo ensinando as crianças. Sai pecado. É. Está horrível. O que a senhora acha dos brinquedos de plásticos e eletrônicos e esses apilhas? Eu acho bonitinho. A senhora acha bonito? Acho. Esses brinquedos eletrônicos, assim como videogame. É aquele soldado que liga e sai. É. Eu acho bonitinho. A senhora não acha não que eles atrapalham porque a criança não consegue mais criar suas próprias brincadeiras? Atrapalha muito. Primeiro as crianças arranjaram qualquer coisinha para brincar e hoje não. Só querem que os pais comprem isso, compram aquilo sem poder. E às vezes os pais não podem, eles ficam insistindo. Eles inventavam um carro, um carrinho para brincar, uma coisa e outra. Hoje a criança quer mais essas coisinhas. E as brincadeiras de hoje, dona Dulce? O que a senhora acha dessas brincadeiras de hoje? Sem nem dizer. Essas brincadeiras que as crianças estão brincando na rua de hoje em dia. Não sei nem dizer que hoje eles só querem brincar de Pancada. uma coisa e outra. Já ficou tudo domesticado. Nova gelada. Quais as brincadeiras e brinquedos de hoje que a senhora tem conhecimento? É hoje, eu nem sei dizer. Os carrinhos. A brincadeira está tão fora de coisa que o povo compra coisa para criança de tamanho de nada, coisa sem futuro. Eu pergunto à senhora, o que as crianças, jovens e adultos de hoje precisam? Precisam os pais ensinar direito a eles, não deixar botar eles na escola, numa escola que ajude. Os pais ensinar. Olha, você não faz isso não dá certo, você não faz aquilo, isso não dá certo, que é tudo. Só dá certo que é direito. E hoje é difícil os pais ficarem assim, porque hoje está demais. Aí eu lhe pergunto, qual a melhor forma das crianças se divertirem hoje, dona Dulce? O que a senhora acha? Você sabe que eu não sei dizer, não. Sei não. A senhora acha que seria melhor brincar como antigamente ou com hoje, com essa diversidade de coisas que existe hoje? Qual seria melhor, as de ontem ou as de hoje? Para eles acham de hoje, né?
De ontem já para ele já não é novidade. Assim, vai com o tempo, né? O tempo é quem manda e desmanda, né? E o que a senhora gostaria que os governantes fizessem pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos? Eu queria que eles fizessem o que era bom, mas hoje em dia, os governantes hoje são quem estão ensinando o povo a roubar. Porque a gente vê tanta coisa na televisão. Esse outro, que está aquela questão com ele, como é o nome dele? O presidente, Não, o presidente da Assembleia. Carné, como é? O que diz que tem uma filha, ele sustenta. O secretário dele também roubando. É o presidente da Assembleia. É ele? É. Ah, pois justamente. O secretário dele também já saiu hoje na televisão que está fazendo a mesma coisa. Repara. Ele não sabe nem dizer quem é bom mais. O povo não tem mais nem respeito nem onde estão trabalhando para a nação. A senhora tem conhecimento que seus filhos sempre brincavam nas escolas públicas onde estudavam? A senhora nunca foi à escola pública assim para saber se eles... Não, nem também nunca só fui estudar. chamada. Terminava e vinham para casa. Aí era assim, eu não dava tempo, eu dizia, se demorar eu vou buscar. Nunca deixei de assim agir eles, não. Eu quem agia, quem era mãe. Assim, trabalhava para dar o comer e eu para ficar sondando. eles. E a minha pergunta final, eu lhe pergunto, qual a mensagem a senhora daria, qual a palavra amiga de vó, de mãe, para as crianças de hoje? Qual o conselho que a senhora daria? Só dou conselho para o bom, para o bem, para respeitar, para ser uma pessoa direita, para não bulir no alheio, para viver na igreja, que é o canto que a pessoa deve viver. Vamos certas coisas, tanto faz a igreja católica como a dos crentes. Seguiu aquela igreja, aquele caminho certo, para mim tanto faz um como o outro. Sim que eu não deixo a minha igreja católica. Mas para seguir, tem que seguir certo qualquer um canto. Então, eu agradeço a senhora, dona Dulce, por contribuir com essa pesquisa. Eu fico muito agradecido porque a gente vê que a gente precisa saber algo do passado para entender o presente. Né? Então, obrigado.